Bom, Deus nos abençoe, que a gente possa, nessa data, em que se comemora, né, na Terra, no Brasil, o Dia dos Pais, a gente entender que a gente é muito amado, muito protegido, muito querido. Existe um Pai maior que toma conta de todos nós. O tema de hoje fala sobre materialismo e como foi lido na lição essa dificuldade que às vezes o espírito enfrenta de entender que ele faz parte de um todo, que ele sobrevive e que a matéria é apenas um ingrediente que faz parte dessa construção desse ser espiritual, mas que a matéria sozinha não seria possível. E aí a gente se lembra, tem uma história no livro Contos e Apólogos do Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é O Encontro Divino, que é a história de um cavaleiro francês chamado d'Arsonval, um homem de muitas posses, muito querido em sua comunidade, mas que, vez por outra, precisava se ausentar para fazer algumas viagens. E conta o irmão X que, em certa feita, ele foi à Itália para tratar de questões políticas. Saía a cavalo e, num determinado local da estrada, havia um mendigo que lhe estendia a mão em súplica, pedindo ajuda. E ele, de cima do cavalo, arremessou uma bolsa farta e prosseguiu a viagem. Terminado os seus afazeres, retorna ao lar e meses depois ele sai outra vez em viagem, só que dessa vez para a Espanha, para rever alguns amigos. Quando ele se dirige pela estrada a cavalo, de novo, exatamente no mesmo local da estrada, se apresenta aquele mendigo. Estende a mão, pedindo-lhe ajuda, e ele retira um brilhante e, de cima do cavalo mesmo, arremessa o brilhante para aquele mendigo e prossegue a sua viagem. Vai à Espanha, faz o que tem que fazer, retorna para o seu ambiente doméstico. Meses depois, ele vai à Inglaterra para resolver problemas variados. De novo, em cima do seu cavalo. Ao passar pelo mesmo ponto da estrada, o mendigo de novo lhe estende a mão pedindo ajuda. Só que à medida que o tempo ia passando, os seus recursos também iam diminuindo. Aí ele vai, retira uma joia e arremessa para o mendigo. Fez o que tinha que fazer na Inglaterra, retorna para o aconchego familiar. Mais uma temporada. E ele sai dessa vez para um porto distante agora, para ver se ele conseguiu um empréstimo, porque as coisas já não estavam indo muito bem. Quando, de novo, no mesmo ponto da estrada, ele se depara com um mendigo. Aí ele tira um fino manto e arremessa para o mendigo,
com medo da aproximação, com medo do toque, vai que ele vai pegar algum tipo de enfermidade, e prossegue a sua viagem. Retorna para o lar, para que outra vez ele saia agora para Paris, para buscar recursos. Ele está precisando de ajuda. E quando ele passa com seu cavalo, naquele mesmo ponto da estrada, ali está o mendigo esperando por ele. Aí dessa vez ele tinha um gorro, pegou o gorro e jogou o gorro para o mendigo. Retorna para junto da família, passa-se mais um período, e aí tinha uma cruzada para libertar os lugares santos. Ele viaja outra vez. E nessa viagem, ao sair nas cercanias, no mesmo ponto ali estava o mendigo e solicitando ajuda. Aí ele tira um rico farnel e arremessa em direção ao mendigo. Só que essa viagem era uma viagem de luta, de guerra. Ele acabou se distanciando dos seus companheiros, ele acabou sendo feito prisioneiro, apanhou muito, saiu muito machucado, ficou preso por mais de 2 anos, foi dado como morto, e a notícia, quando chegou à França, a esposa logo preparou de colocar uma outra pessoa no lar para tomar conta do lar. Então ele se casou novamente com a notícia de que ele havia falecido. E depois de bastante tempo, bastante maltratado, ele consegue retornar, mas aí já nas feições irreconhecíveis. Da pressa de chegar à sua própria residência, quando, ao se identificar no portão, foi tido como louco, porque o Senhor, a quem ele se reportava dizendo, já era dado como morto fazia tempo. E aquela pessoa que estava se apresentando ali, em nada se parecia com o dono. Os filhos foram chamados e mandaram soltar os cães. E ele saiu, trôpego, procurando os velhos conhecidos de outrora, que também menor cartaz me deram. E ele saiu perambulando nas feições de louco, quando ele passa pelo mesmo ponto da estrada, e ali ele encontra aquele mendigo no mesmo lugar. E aí, pela primeira vez, ele já comandarido, ele resolve olhar para aquele mendigo. E ao olhar, ele sente uma ternura e pensa assim: deve ser um irmão tão necessitado quanto eu. E resolve abraçar aquele mendigo. E aí, para sua surpresa, aquele mendigo era Jesus, que vira para ele e fala: dá Sonval, há quanto tempo eu estou esperando esse abraço? Quantas vezes você passou por mim, e eu agradeço tudo que você direcionou para mim. Mas o que eu buscava esse tempo todo era esse olhar, essa atenção, esse carinho, que agora você conseguiu direcionar para mim. E aí Sonval, nesse momento, enxerga uma grande luminosidade entre a terra e o céu. E as pessoas, os transeuntes, quando no dia seguinte passaram por aquela região,
tropeçaram no cadáver da Sonval, havia desencarnado. E aí a gente vem para o materialismo, né? Duas correntes de pensamento: a corrente materialista e a corrente espiritualista. A corrente materialista é que assegura haver apenas a matéria. E a corrente espiritualista que assegura que além da matéria existe algo, que quando a matéria se vai, esse algo permanece. Esse algo que a gente chama de alma, de espírito, que faz com que tantas pessoas tenham dificuldade de perceber a sua existência, dada a sua característica. Porque quando as pessoas estudam o componente material, o corpo humano ele foi tão rico na sua preparação ao longo do tempo, que ele é muito belo. É uma das maravilhas do mundo, se não a maior delas. E as pessoas que o estudam e que têm um conhecimento profundo do seu funcionamento, às vezes até acreditam que tudo está ali no corpo físico, dada a sua complexidade, dada a sua beleza, dada as suas características. E como não conseguem mensurar no momento da morte, não conseguem enxergar mais nada, acreditam que uma falha de comunicação apenas, uma sinapse que deixou de existir, uma condução, um estímulo elétrico que não existe mais, fez com que a vida se extinguisse. E a partir daí, nada mais. Mas acontece que nós somos de origem divina. E se somos criaturas de Deus, cada um de nós, por maior dificuldade que tenhamos, por maior que seja o nosso conhecimento na área científica, terrena, acadêmica, trazemos dentro de nós a ligação com Deus. Todos nós. Questionarmos as coisas faz parte, né? O filho, quando não entende o comando do pai e da mãe, questiona. Fica zangado, chateado, diz que aquilo tudo é uma bobagem, porque ele está se sentindo incomodado. No íntimo ele sabe que não é daquela forma, mas ele está sendo confrontado. E o espírito orgulhoso não gosta de ser confrontado. Ele gosta de acreditar que a verdade é a sua verdade. Mas a verdade é a verdade, e não aquilo que eu penso. A verdade é muito maior do que a informação que eu tenho, do que os conhecimentos que eu tive acesso. No dizer, né? Existe muito mais entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa imaginar e perceber. Somos seres espirituais, ligados a um corpo de carne para desenvolver os nossos talentos. E todas as vezes que a gente se vincula demais à matéria, a gente tem uma tendência a esquecer a nossa essência divina. Porque o mundo material, ele tem os seus prazeres e encantamentos. Mas
chega o momento em que a gente para pensar. E quando a gente para pensar, e que a gente deixa o invisível se manifestar, a gente começa a perceber nessa manifestação as expressões do amor divino, convidando-nos a romper os limites materiais. Porque no íntimo, cada um de nós tem a certeza da imortalidade da alma. Tem uma pergunta que às vezes nos fazemos: mas se com a morte tudo se acaba, por que eu me relaciono com tantas pessoas, gero afeição e sentimento por tantas pessoas, para tudo desaparecer, acabar do nada? Mas se tudo acaba com a morte, por que eu receio morrer? Não deveria ter medo algum, já se vai acabar tudo. Quando nós nos perguntamos, nós descobrimos a verdade. Somos seres espirituais, com uma ligação com a matéria. E o nosso desafio é não perder essa essência. E a cada vez que a gente se vincular com a matéria, depender menos da matéria, para colocar a nossa essência para florescer, desabrochando os nossos recursos, o nosso potencial. E aí sim, desbravando esse universo, conquistando os valores imorredores. Aí a gente passa a investir, não em Bitcoin, que hoje a moeda é Bitcoin. Não, vamos começar a investir em paciência. Vou comprar 0,1% de uma empresa de paciência por dia, porque eu vou precisar. Mas aí eu encontrei uma empresa que tem uma carteira, ela não vende só paciência não, ela vende humildade também. Opa, eu quero mais 0,01% também. E aí devagarinho eu vou dependendo cada vez menos da matéria. E ao depender menos, a cada encarnação, quando os componentes materiais me forem oferecidos, eu vou ter tanta tranquilidade, traquejo para lidar com eles, que eu vou dividir com os meus irmãos. Talvez num primeiro momento, até igual a da São Val, dividindo a matéria, mas sem encostar. Vai lá que eu pego uma enfermidade, fulano tem um problema, não. Eu mando entregar na sua casa, para depois, no momento seguinte, a gente fazer questão de ir levar. E para depois, no momento seguinte, a gente fazer questão de não oferecer mais nada material, a não ser o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso estar junto ali, porque na maioria das vezes, o que nós precisamos uns dos outros não são as coisas que o dinheiro pode comprar. É o companheirismo, é o respeito, é o carinho, é aquela força naquele momento de dificuldade em que a gente está passando por um problema difícil e alguém resolve parar o seu dia tribulado para fazer uma visita a gente e ficar o dia inteiro jogando conversa fora, entre aspas, com a gente. Coisa inadmissível nos dias de hoje, porque a gente está sempre atrasado.
gente não tem tempo para mais nada, né? Aí a gente começa a se solidarizar com a necessidade alheia. Materialismo já ficou para trás. Porque nós vamos nos descobrindo alma, espírito, ser inteligente, e vamos desarquivando o amor. O amor no início, né? Um amor carnal, um amor de troca, um amor de posse, um amor de ciúme, até chegar ao amor mesmo, que não cobra, porque amar o outro é ver o outro feliz. E às vezes ver o outro feliz é vê-lo longe da gente. Porque nem sempre a felicidade do outro é perto da gente. É longe. Quem ama não prende, não vigia, não monitora os passos. A gente tem mania de dizer, né, que ciúme é amor, né? Não. Aí a gente tem que usar o que é conveniente para a gente. Não, mas uma dose assim, de ciúme, né? Mas essa dosezinha, que tamanho tem essa dose? Para cada um tem um tamanho, né? Então tem que chegar nesse movimento, né? Tem uma história que conta que uma mãe, por amor, abriu mão do filho para uma outra mãe que estava em disputa, porque ela verdadeiramente queria o melhor. Claro, depois de constatado isso, o litígio acabou e as duas acabaram até cuidando da criança, né? Mas quem ama tem esse desprendimento. O que é melhor para você? Como eu posso contribuir no que é melhor para você? Então, como que a gente, trabalhando isso, pode acreditar ou conceber a ideia do materialismo? Impossível. Impossível. E aí, né, trazendo para o dia de hoje, que dia de pai e mãe é todo dia, né? Esse negócio de dia, mas a gente precisa de um dia para comemorar, né? Dia dos pais. Mais um momento de amor, em que muita gente volta lá na época de criança, que tem muita gente que o pai partiu há muito tempo, tem muita gente que não conheceu o pai, tem muita gente que está com o pai até hoje. Ainda tem gente que fala assim: meu Deus, eu vou antes de papai, porque papai tem uma saúde, não é? Tem. Mas essa figura que representa, junto da mãe, o esteio, a força, né? A segurança, o norte, para o espírito que está chegando seguir a sua trajetória. Mas não pensemos nós na figura do pai como aquele homem, não. Porque às vezes o pai é uma representação. Tem crianças que nunca tiveram pai, o pai foi a mãe. Perfeito. O pai foi o tio, o pai foi o avô. Qual o problema? É a representação daquele que ama, que protege, que cuida, que está presente, que está ausente. Porque tem muitos pais que, para que os filhos estejam vivendo com dignidade, eles estão ausentes para prover o sustento. Olha só a complexidade do cumprimento do dever, né? Tem pai que dorme todo dia em casa. Tem pai caminhoneiro que vai a casa uma vez por mês, de 6 em 6 meses. Tem pai que mora fora do país.
Olha só. Deixa de ser pai por causa disso? Não. Está ali, ó, junto, sustentando, porque nós sabemos que nós somos espíritos. E enquanto espíritos, nós não precisamos da presença física para sustentar o irmão de caminhada. Nossos mentores são desencarnados e nos sustentam. Nosso mestre não está encarnado, ele nos sustenta. A força criadora divina nos sustenta. Tudo o que fazemos é sustentado por essa energia. Porque às vezes, né, a gente tem aquela exigência da presença, assim, muito próximo da gente. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então a gente vai reunindo os elementos e a gente vai vendo que a matéria é um componente que nós espíritos nos servimos dela para alavancar o nosso progresso, mas que precisamos, dia após dia, encarnação após encarnação, desenvolver os valores espirituais. Gostaria de ler uma informação do Espírito Amigo, que ele diz assim, que o estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, ou ele fala mais alto, o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que refere à humanidade. Não sabe ele que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade e muitas descobertas feitas no mesmo instante, em vários pontos do globo, por homens diferentes, provam essa afirmativa. As verdades estão disseminadas como que escritas nos fluidos cósmicos oriundos de Deus. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus nos fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos, mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. O tempo falar-lhes-á mais alto, e com a cooperação desse tempo haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente serão os mais sinceros propagadores desta verdade absoluta, da existência de Deus e da continuação da vida. Estávamos num determinado evento quando uma pessoa
virou-se para nós e estava relatando um evento ocorrido há cerca de 30 anos atrás, quando essa pessoa jovem na doutrina espírita estava proferindo uma palestra e o Dr. Herman passou, fez o registro e continuou. Terminada a palestra, essa pessoa esteve com o Dr. Herman, ele virou para ela e falou assim: muito bem, hein, filha? Sim, doutor Herman, eu vi que o senhor passou ali, me olhou, eu estava lembrando de você, a época, né, de Kardec, em que você reencarnava na França, atirando pedra na doutrina que se iniciava, e agora eu vejo você aqui, falando sobre a doutrina. Parabéns, né, filha? Quer dizer, o espírito, na sua sequência de aprendizado, ele retorna para corrigir suas falas. O exercício é nosso. E muitas vezes, né, nós somos agraciados pela possibilidade de pensar e achamos que é uma obra nossa. E Chico já deixou isso claro para a gente muitas vezes, quando as pessoas queriam, né, alardear sobre a mediunidade dele, e falava assim: não, filho, eu não fiz nada, está tudo passando assim, eu só vou pegando e vou botando no papel. As informações estão todas passando aqui em cima. Eu só estou escrevendo no papel, mais nada. Né? Então ele acaba de citar aqui sobre os cientistas, os pesquisadores que fazem descobertas. Eles trazem para o ambiente material a descoberta que já foi feita há muito tempo, que está no ambiente espiritual. O fruto do trabalho deles, a perseverança e o estudo, credenciou eles para ter acesso a essa informação. A informação não é dele, não. E quando o plano espiritual quer deixar isso claro, faz com que várias pessoas descubram, entre aspas, a mesma coisa, ao mesmo tempo, nos lugares mais diferentes, pessoas que nunca se viram e não se conhecem. Aí hoje tudo a gente quer patentear, né? Meio, salvas devidas proporções. Claro que no mundo material, aquele que se esforçou tem direito, afinal de contas houve um investimento maciço e ele tem que recuperar o investimento. Mas eu não falo desse aspecto. Eu falo ainda do ser que não conseguiu prestar atenção. Que todas as possibilidades que ele tem foram conferidas por Deus. E se cada um de nós pode andar livremente hoje, pensar, escolher o que comer, o que vestir, por mais que tenha nossa participação, tenha permissão desse Pai amoroso. Então, para que a gente possa finalizar, eu gostaria de ler uma página que fala sobre o Dia dos Pais, que é o dia de Deus. Quando ele fala assim: pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios
apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sobre a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardas da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Na mensagem de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, do livro Seara de Fé. Que Deus nos abençoe.